Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia, sou professora de Biologia e hoje iremos tratar um pouco sobre os tecidos meristemados. Esses tecidos, eles são formados por células totipotentes, ou seja, células que são capazes de se diferenciar em qualquer tecido do corpo vegetal. Então, por isso são responsáveis pelo crescimento da planta. Esse crescimento pode ser em altura, que vai fazer isso é o meristema primário, ou pode ser em largura, que é feito pelo meristema secundário. O crescimento em largura ele é observado principalmente nos grupos de plantas terrestres, gimnospermas e angiospermas, que são os grupos que apresentam plantas de maior porte. O meristema primário ele é formado ainda durante o desenvolvimento embrionário. Na raiz, ele vai ter a função de aumentar a superfície de absorção e no caule, fazer com que o corpo vegetal consiga se sustentar. O meristema primário ele é subdividido em três partes, ok? Protoderme, meristema fundamental e procâmbio. A protoderme, ela vai formar a epiderme. O meristema fundamental vai formar os tecidos de sustentação. E o procâmbio vai formar os tecidos de condução. Então, os tecidos de condução são o xilema e o floema. Lembrando que o xilema ele vai transportar a seiva inorgânica, que é a água e sais minerais, e o floema vai transportar a seiva elaborada, seiva orgânica. Na raiz, a gente observa uma estrutura bastante característica, que é chamada de coifa. O que essa coifa faz? Ela vai proteger a raiz no momento que ela está no seu desenvolvimento, impedindo que a raiz sofra atritos do solo. Então, quando a raiz está crescendo, ela pode encontrar no meio do caminho rochas, pedras, restos de animais, estruturas que podem danificá-la. Então, a coifa ela tem essa função de proteção, ok? Durante o desenvolvimento. Ela é formada pelo meristema primário a partir do calipitrogênio. É o nome da estrutura que vai dar origem à coifa. Aqui eu coloquei um resumo para vocês sobre o meristema apical, as células meristemáticas e o que ela forma. Então, o procâmbio, como eu falei, a protoderme. Como eu falei para vocês, a protoderme ela vai formar a epiderme. Então, a epiderme ela pode ter as células guardas, que são encontradas nas folhas, e podem se diferenciar também em células, em folhas diferenciadas, como tricomas ou pelos. Isso tudo são estruturas anexas da epiderme do corpo vegetal. Lembrando que as células guardas, elas estão diretamente ligadas aos processos de fotossíntese e controle osmótico da planta com o ambiente, e o tricoma são folhas modificadas, certo? Que tem a função de proteção também, elas são popularmente conhecidas como pelos. O meristema fundamental, ele vai formar o tecido de sustentação, que é o parênquima. Esse parênquima, ele se divide em colênquima e esclerênquima. O colêmica são formados por células vivas e esclerênquima por células mortas. As células do procâmbio vão formar o quê? Os vasos condutores. Então, a gente tem os vasos lenhosos e os vasos liberianos. O meristema secundário. O meristema secundário ele é formado por uma casca de células que envolve o caule. Essa casca ela é chamada de felogênio, certo? No caso, o felogênio, ele cresce de fora para dentro, certo? De fora para dentro. Ele produz o suber, que é uma casca escura que vai substituir a epiderme, e produz também o feloderme, que são células de preenchimento e de reserva. Então, a gente tem aqui, ó, o felogênio, o feloderme e o suber. O conjunto desses três aqui são chamados de periderme, certo? Então, aqui está um corte transversal no corpo vegetal, formando as estruturas, ok?
Nesse último slide aqui, eu coloquei um quadro resumo para vocês, mostrando os tecidos meristemados. Então, o meristema apical, ele é subdividido em protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Protoderme vai originar a epiderme, o meristema fundamental vai originar os tecidos de sustentação. O procâmbio vai formar os tecidos de condução, que é o floema e o xilema. Aí aqui ele ainda coloca, ó, o meristema fundamental forma os tecidos fundamentais da medula e do cóccix, que se diferencia em felogênio. Como eu falei para vocês, o felogênio vai formar o suber e vai formar a feloderme. O procâmbio vai formar o floema e o xilema, que está no câmbio vascular. Quando a planta cresce, os tecidos primários se transformam em tecidos secundários. Então, você tem o floema secundário e o xilema secundário. Essa parte aqui, gente, o suber, o felogênio e o floema, ele compõe o que? A casca do corpo vegetal. Já o xilema secundário, ele já vai estar localizado na estrutura mais lenhosa, que é chamado de madeira. Ok? Então, por hoje é só. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Qualquer coisa, assista um vídeo mais de uma vez e copie esses esquemas resumos, esse resuminho aqui, os mapas conceituais, porque ele ajuda bastante a sistematizar no nosso cérebro as informações. Então, muito obrigada, fiquem com Deus.